quando nós vivemos pelo Espírito, queridos, nós entendemos e nós adentramos em um lugar de intencionalidade. Quando nós vivemos pelo Espírito, você já não faz mais aquilo que você acha, pensa, sente, mas você faz aquilo que o Espírito Santo te guia, te conduz, te direciona, te orienta. Bom dia, bom dia, bom dia. Shalom. Sejam muito, muito bem-vindas ao nosso devocional de Exército de Transfigurados no Senhor. Seja muito, muito bem-vinda. Nessa manhã, eu creio que tem uma palavra de Deus para as nossas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E eu creio que o Espírito Santo, ele quer guiar, direcionar o nosso coração. E nessa manhã, nós vamos ler a palavra em Gálatas 5, versículo 16 e versículo 17 e versículo 18. Gálatas 5, 16, 17 e 18. Vamos ler essa palavra. Eu creio que Deus vai falar conosco. Bom dia, Renatinha. Com alegria. Que bom dia poderoso, hein? Eu senti o bom dia daqui, gente. Que lindo. Então vamos lá, meu povo. Vamos ler essa palavra de vida, de poder, de graça, de bondade e misericórdia do Senhor. Vamos ler essa palavra. A palavra de Deus, ela diz assim. Por isso eu digo, o Senhor está dizendo para mim e para você, hein? Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Existe uma guerra aí entre carne e Espírito, e nós precisamos vivenciar e decidir viver pelo Espírito e não pela carne. A palavra em Gálatas 5, 16 até o 18. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum vão satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Pai, fala conosco nessa manhã, enche o nosso coração com a tua presença, nos traz respostas, nos traz direcionamento e que o teu nome seja engrandecido e glorificado no nome de Jesus. No nome de Jesus. Queridos, nós somos um ser tricotômico. Nós somos um ser que tem espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E o nosso espírito é como se ele fosse a Wi-Fi do corpo, a Wi-Fi das nossas vidas para se conectar a Deus. O nosso espírito, ele se conecta diretamente com Deus. Não é a nossa alma que se conecta com Deus, é o nosso espírito que se conecta diretamente com Deus. E através do espírito é no lugar onde nós temos essa intuição. Esse sobrenatural na nossa vida, ele trabalha muito no espírito, tá? Só que esse espírito, ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser alimentado, ele precisa crescer todos os dias. Continuidade. A grande questão é que as pessoas, elas querem tudo de uma maneira pontual. As pessoas querem mudança pontual. As pessoas, elas querem transformações pontuais. As pessoas, elas querem que as coisas aconteçam e permaneçam daquele jeito. Só para você ter ideia, se você tem uma casa e você não dá manutenção nessa casa, gradativamente aquela casa vai sendo estragada, vai ficando feia, vai perdendo a cor, vai sujando as paredes. Ou seja, você constrói uma casa linda e maravilhosa e se você não der manutenção nela, ela vira um lixão. Ela fica horrorosa e ela vai se acabando, virando um processo de degradação. Vai acabando, acabando, acabando. Na nossa vida também, nós precisamos cuidar do espírito, da alma e do corpo. E esse cuidado, esse zelo, ele é contínuo. Ele é diário, ele não é pontual. Um dia eu tive um encontro com Deus e foi poderoso, foi abençoador. Deus veio com muita glória, com muita unção e pronto. Para sempre eu viverei daquele jeito. Não, para sempre não. Você precisa dar continuidade. O processo espiritual é um processo de continuidade. Eu busco hoje e eu busco amanhã. É como alguém que come. É como alguém que toma banho. É continuidade nessa busca, nesse desenvolvimento, nesse crescimento. Continuidade em cuidar do espírito, da alma e do corpo. A alma, queridos, é dentro dela que nós temos aí os processos emocionais. Nós temos pensamentos, emoções e sentimentos dentro da nossa alma. E a alma, se ela for conduzida pela carne, que é o corpo, se ela for conduzida pela carne, ela toma decisões, ela faz coisas que ela não deveria fazer. Então a alma, ela precisa ser governada pelo Espírito. E o nosso Espírito precisa ser governado pelo Espírito de Deus.
E é por isso que essa palavra diz: vivam pelo Espírito. E jamais satisfarão os desejos da sua carne. Viver pelo Espírito, queridos, fala de intencionalidade. Viver pelo Espírito fala de intimidade, de estar na presença de Deus continuamente. Viver pelo Espírito é ser intencional na sua busca. Viver pelo Espírito é ouvir a voz de Deus e não fazer aquilo que eu acho, sinto ou penso, mas fazer aquilo que Deus diz que eu preciso fazer. E a maioria das pessoas estão sendo guiadas, conduzidas pela sua alma ou pelo seu corpo. A maioria das pessoas não estão cumprindo o projeto de Deus, o propósito, o chamado que Deus chamou desde a eternidade para cumprir. A maioria das pessoas estão inertes diante da vida, estão paralisadas, estão na zona de conforto. A maioria das pessoas estão procrastinando, deixando para amanhã aquilo que Deus disse que é hoje, que é para ser feito. E por que essas pessoas estão fazendo isso, pastor? Porque elas não estão vivendo pelo Espírito. Quando você vive pelo Espírito, vivam pelo Espírito. É quando você adentra em um lugar de não fazer mais a sua vontade, aquilo que você acha, aquilo que você quer, aquilo que você tem vontade. Mas quando você adentra em um lugar de intencionalidade, para ser alguém que, além de filho, é servo. Alguém que, além de filho, diz para ele assim: sim, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor disse para eu fazer. E muitas pessoas, que eles estão sendo governadas pela sua carne e pela sua alma. Dentro da esfera da alma, nós temos pensamentos, sentimentos e emoções. Talvez você que está aqui nessa manhã, quantas vezes você fala: ai, mas eu não estou com vontade. Gente, eu já perdi a conta da quantidade de direct que eu já recebi a pessoa dizendo assim: pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de orar. Eu não tenho vontade de buscar o Senhor. Eu não tenho vontade de ir na igreja. E aí eu respondo muito simples. Acho que a pessoa acha que é até ignorância. Mas não é, gente. Eu falo assim: lê sem vontade. Ora sem vontade. Vai na igreja sem vontade. E gradativamente, você vai começar a amar a leitura. Gradativamente, você vai amar estar no lugar da oração. Gradativamente, você vai crescer em Deus ao ponto de ter fome e sede por Ele. Tem pessoas que elas esperam ter vontade. Ah, eu não tenho vontade. Eu não sinto vontade. Faz sem vontade. Vai lá e faz. Eu não faço o que eu tenho vontade, eu faço o que eu preciso fazer. Você acha que choveu a noite toda aqui em Porto? Choveu a noite toda. Mas uma chuva. A chuva. E eu com pijama bem quentinho. Eu comprei um pijama pra mim. De manga comprida. Eu nunca tive um pijama desse. E eu tô lá deitada. Você acha que eu tinha vontade de acordar hoje de manhã? Tinha não. Tinha não. Vontade de acordar não. Aí meu marido falou assim: mas esse pijama não tá te fazendo bem. Ele tá deixando você no conforto demais. Eu falei: rapaz, não é que é verdade? Não tinha vontade de acordar não. Não tinha vontade de levantar. Não tinha vontade de organizar assim, ó. Passar a mão no cabelo pra poder estar aqui. Não tinha vontade. Mas nem sempre, queridos. Nem sempre nós podemos fazer a nossa vontade. Tem pessoas que estão com a vida totalmente destruída. Tem pessoas que estão espiritualmente destruídas, emocionalmente destruídas e fisicamente destruídas. E o que faz essas pessoas estarem nesses 3 níveis, nessas 3 esferas destruídas? Fazer a vontade dela. Ela não tem vontade de orar, então ela não ora. Ela não tem vontade de jejuar, ela não jejua. Ela não tem vontade de ler a palavra de Deus, ela não lê. Ela não tem vontade de declarar a palavra, ela não declara. Ela não tem vontade de mandar os inimigos embora da casa dela, ela não manda. Ela não tem vontade de chamar a existência as coisas que não são como se não fossem, já fossem. Ela não chama. Ela não tem vontade, então ela fica inerte diante da vida. A alma dela grita, fala. Ela pensa desgovernadamente. Ela sente desgovernadamente. As suas emoções estão em turbulência contínua. Perturbação, angústia, aflição. Por quê? Governo da carne. O governo da carne. Olha o que Josi disse. Aquilo que nós alimentamos é o que cresce em nós. Poderoso. O que está crescendo em você? O que você está alimentando? Tem pessoas, queridos, que estão em processos de ansiedade tão extremo que a única coisa que você precisaria
era todo dia mergulhar no rio do Espírito. É por isso que a palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nada encha você de ansiedade. Antes, coloque tudo diante daquele que pode arrancar a sua ansiedade. Coloque as suas necessidades diante dele. Seus medos, as aflições, as angústias. Ontem, o meu filho mais novo acordou e ele falou assim, e também tava chovendo, né? E frio. Ele falou assim, mãe, eu não tenho vontade de acordar não, mãe, eu quero dormir. E eu falei, eu também, rapaz, também não tava com vontade de acordar não, também queria dormir, mas chama alegria, bota um sorriso no rosto, vitória, vitória, alegria, e eu comecei a gritar já. Eu falei, pode levantar. E acaba, vamos ensinar uma lição nessa manhã. Na maioria dos momentos da nossa vida, a gente não vai fazer a nossa vontade. Tá ouvindo, Israel? Você não tem vontade de levantar agora não, né? Ele falou, não. Eu falei, eu também não. Só que aqui nós aprendemos uma lição. Que existe responsabilidade sobre a minha e a sua vida. Existem compromissos pra mim e pra você. E mesmo que a gente não tenha vontade, nós vamos levantar e cumprir intencionalmente os compromissos que nós temos nesse dia. Então levanta, chama a alegria, a vitória, o fôlego novo, vida de Deus, mudança, transformação. Que Deus te dê fôlego nessa manhã. Porque já que é pra levantar, meu amigo, vamos levantar com a vida de Deus sobre a nossa vida, que se chama Zoe de Deus dentro de nós. Já que é pra levantar, vamos fazer aquilo que precisa ser feito. A palavra que nós lemos hoje fala a respeito de vivam pelo Espírito. Existe uma guerra interna. A carne e o Espírito estão em guerra. A sua carne, queridos, não converte. Não converte. O seu corpo, ele não converte. O seu corpo sempre vai ter preguiça. O seu corpo sempre vai querer comer porcaria. O seu corpo sempre vai querer ficar no sofá assistindo. O seu corpo sempre vai querer tomar banho quentinho. Sabe por quê? Porque ele não converte. O corpo tem hormônios que são lançados nessa corrente sanguínea. Então o corpo gosta daquilo que é imoral, que é ilegal e que engorda. É isso que o corpo gosta. E se a pessoa alimenta essa carnalidade, se uma pessoa não se posiciona para mortificar, o que é que precisa ser feito, pastora, com o corpo? Morte nele. Matar a carne. O que é matar a carne? É quando eu não quero acordar e eu levanto. Morra a carne. É quando eu estou diante daquele chuveiro. Eu preciso, todo mundo aqui toma banho de água quente, eu preciso tirar da água quente e colocar na água fria. É matar a carne. É dizer que quem governa é o Espírito de Deus. Governo. Tem pessoas, queridos, que estão desgovernadas. Pessoas que estão desgovernadas no espírito, na alma e no corpo. Ela só faz o que ela tem vontade. Ela só faz aquilo que ela sente. E ao invés de viver pelo espírito, ela vive por aquilo que ela sente. Ai, mas eu não estou sentindo vontade. Quantas pessoas eu trabalho com desenvolvimento, eu trabalho com cura na alma, eu trabalho com desbloqueio emocional. E quantas vezes a gente se esbarra diretamente no eu não tenho vontade de perdoar. Eu falei, vai perdoar sem vontade. Você acha que eu tive vontade de perdoar? Não. Você não tem vontade de perdoar. Você tem vontade de matar quem fez o mal com você. Mas isso fala da carnalidade. Isso fala de uma alma desgovernada. Mas quando você adentra no lugar do Espírito, o Senhor te convence do pecado, do juízo, da justiça. Ele te convence que perdoar não é um sentimento. Não é. É uma decisão. Não é porque eu sinto vontade de perdoar. Não é que eu tenho vontade de liberar perdão. Mas eu decido liberar perdão. Eu decido desligar aquela pessoa da minha vida. Eu decido parar de carregar aquele peso. E tem pessoas que falam, não, eu não perdoo, essa pessoa não merece. Eu digo, você merece. Você merece ser livre. Você merece desvincular disso. Você merece caminhar, você merece fluir. Certa feita, eu tive uma experiência de que eu tava orando e eu fui uma aluna bem agitadinha, tá? E teve um dia que uma professora fez um negócio comigo na sala e eu surtei com essa professora. E infelizmente, com a consciência que eu tinha naquela época, acho que eu tinha uns 14 anos de idade. Aí eu dei um show na sala, um show. Na minha cabeça eu tinha razão, né? E na minha consciência, daquele momento, eu era certa. Fui expulsa não, recebi aquela advertência, que só entrava na escola com a mãe. E por fim, bem na outra semana era a prova. Eu falei, professora miserável, viu? Pronto. E eu fiquei com ódio daquela professora. E eu era crente, tá? Não é que eu não era crente, não, eu era crente.
Eu era uma crente de Jesus. Mas a minha consciência ainda era uma consciência muito entulhada. E aí, por fim, né? Eu acabei logo depois, indo embora. Casei muito nova, casei com 15 anos de idade, tá? Vou fazer 25 anos esse ano. E eu esqueci daquela professora. Esqueci, joguei ela no lago do esquecimento, esqueci dela. E aí um dia, já com outra consciência, já com outra visão, já com outra percepção de vida, eu tava orando. Tava no meu devocional orando, buscando o Senhor. E naquele dia o Senhor falou assim: Sumaí, você lembra da professora fulana? Eu falei, lembro. Só que meu coração já era diferente. Os meus olhos eram diferentes. A minha consciência era diferente. Por isso que eu falo, às vezes a gente tá querendo mudanças externas sem mudar internamente. Queridos, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você precisa de mudança interna. Você precisa de mudança de mentalidade. Quando eu mudo minha mentalidade, eu mudo a minha vida. A grande questão é que a sua vida muitas vezes está do jeito que tá. É porque a sua mentalidade é entulhada. É o não reconhecer a sua identidade, é não saber quem Deus é. Quantos anos eu passei sendo crente, Lu? Mas eu não conhecia Deus, de verdade. Eu não sabia quem Ele era. Eu tinha um nível de abandono. Eu tinha um nível de imaturidade. Eu tinha um nível de rejeição que estava ali latente dentro de mim. Essas feridas, elas eram muito latentes. E tudo isso você leva para os relacionamentos. E é interessante que o Senhor falou comigo, você lembra da professora fulana? Eu falei, lembro, Senhor. Ele falou assim, eu quero que você peça perdão para ela. Eu falei, não, o Senhor tá de brincadeira. Pai, já tem muitos anos. Eu já me arrependi, eu já pedi perdão, já fiz cura na alma, tô renovada. Ele falou, não, mas eu quero que você peça perdão pra ela. Eu falei, não, Senhor, ela mora lá na outra cidade. Eu não sei nem onde essa mulher tá, não sei nem se ela tá viva, Deus. Não, ela tá viva, ela tá morando do lado da sua casa. Ela tá morando as duas casas da sua. Ô, gente, eu não acreditei, não. Eu falei, gente, será que eu... Não tem condição, não. Essa mulher vir morar 2 casas da minha? Não, tem condição. Pronto. E eu sou hoje muito obediente, tá? Muito. E eu peguei. Eu tinha vontade, gente, de ir lá, falar com aquela professora. Aquele episódio já tinha se passado mais de 20 anos. Eu tinha vontade de ir lá? Não tinha. Eu tinha talvez necessidade de ir lá? Não, não tinha. Eu era uma adolescente ignorante, inconsciente, inconsequente. Eu lembrava daquilo? Eu nem lembrava mais, já tinha pedido perdão. Pra Deus, né? Mas pra professora não. E, por fim, eu falei, tá bom, Senhor. E 2 casas depois eu fui, exatamente como Deus tinha dito. Bati lá na casa e a filha dela tava lá mesmo. Aí eu perguntei, oi, tudo bem e tal, lembra de mim, né? E aí a menina, né, muito solícita, muito simpática. Aí eu falei, sua mãe, como é que tá, sua mãe e tal? Ela falou assim, ô, mãe, minha mãe tá doente. Minha mãe tá com um tumor na cabeça. E minha mãe foi pra operar. Então ali, a minha ficha caiu. Deus não queria apenas que eu pedisse perdão pra aquela mulher. Deus queria que eu orasse por ela. Deus queria que eu intercedesse pela vida dela. Deus queria realmente fazer um mover. E, por fim, aí eu peguei o telefone dela, porque eu precisava fazer, queridos, e fazer rápido. Porque quando um portal celestial se abre na nossa vida, quando Deus te dá uma orientação e um comando, ele precisa ser feito já. Não é pra amanhã, não é pra depois. E eu liguei pra essa mulher, né? Eu liguei até hoje, eu lembro. E aí eu falei com ela. Eu falei, professora, né? Aqui é a Sumaí, tudo bem? Você lembra de mim? Ela falou, lembro sim. Lembro sim. E eu falei assim, professora, você lembra de um episódio que aconteceu na sala, assim, assim, assim? Ela falou assim, não, minha filha, eu não lembro. Eu falei, mas eu lembro. E Deus me fez lembrar também. E eu queria, professora, pedir pra senhora perdão. Né? Perdão por ter sido mal educada, perdão por ter sido inconsequente, perdão por ter dado show, escândalo dentro da sala. Eu queria pedir pra senhora perdão. E dizer pra senhora, né, que bom que a senhora não desistiu de lecionar. E parabéns por todos esses anos. E eu quero orar pela senhora, posso? Aquela mulher, ela chorou. Foi um bálsamo pra vida dela. Né? Foi um bálsamo. Eu agradeci ela por todos esses anos como professora. Eu agradeci ela porque ela não desistiu. E foi assim, sobrenatural. Eu sei que foi sobrenatural. E ela chorou muito. E aí eu orei por ela, e a gente desligou o telefone. E ela operou, né, desse tumor lá no cérebro. E por fim, quando outro dia, demorou um tempo, eu tava passando na rua, eu vi. E aí eu parei e falei assim, professora, tudo bem? Ela falou tudo. Eu falei, você tá indo pra onde? Ela falou, tô indo no centro e tal. Eu falei assim, eu levo a senhora. E eu levei, fui conversando com ela. E aí ela falou o quanto aquela ligação impactou ela. O quanto aquelas palavras impactaram ela. O quanto que aquilo foi precioso pra vida dela. E, queridos, simples. Eu queria não. Pra mim, foi constrangedor.
Mas a palavra de Deus nessa manhã é: vivam pelo Espírito. Jamais satisfarão o desejo da sua carne. Vivam pelo Espírito. Sejam guiados pelo Senhor. Sejam guiados pela presença do Espírito de Deus. Para de ser guiado pela sua vontade, pelos seus desejos, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Para de dar de manhã, você falar: não tenho vontade, eu não vou fazer. Não tenho vontade de fazer uma caminhada, não vou fazer. Eu não tenho vontade de melhorar minha alimentação, não vou melhorar. Não. Eu não tenho vontade de orar. Pastor, eu já não tenho vontade mais de orar. Ora sem vontade. E eu falo assim, eu já ensino uma técnica que eu uso comigo. E eu falo logo com a pessoa: você acha que todo dia eu tenho vontade de orar? Não tem, não. Você acha que todo dia eu tenho vontade de ler a Bíblia? Não. Você acha que todo dia eu tenho vontade de fazer um monte de coisa que eu faço? Inclusive ir pra academia? Tenho, não. Mas eu não faço o que eu tenho vontade, eu faço o que eu preciso fazer. Eu quero que você repita pra você. Diga aí pra você: Fernanda, você não faz mais o que você tem vontade. Você faz o que precisa ser feito. E a minha pergunta pra você nessa manhã: o que precisa ser feito na sua vida e que você não está fazendo? Quais são as decisões que você precisa tomar, mas que você não está tomando? Quais são os passos que você precisa dar, mas você está esperando ter vontade de dar esses passos? Quais são as decisões? Quais são os perdões que você precisa liberar ou pedir, que você está esperando ter vontade? Quando eu tiver vontade eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. O que é necessário fazer. O que é importante fazer. E não aquilo que eu tenho vontade de fazer. Eu não vivo mais pelo aquilo que eu acho, penso, sinto. Eu tô com sentimento. A minha emoção. Não, eu não vivo. Eu não sou governada pelas minhas emoções. Eu não sou governada pelos meus pensamentos. Eu não sou governada pelos meus sentimentos. Eu não sou governada pelos desejos da minha carne. Eu sou governada pelo Espírito de Deus. E eu vou alimentar o meu espírito até que haja governo sobre a minha alma e até que haja governo sobre o meu corpo. Eu entendo que eu preciso me submeter ao Espírito de Deus para que haja governo no meu espírito. O meu espírito governe a minha alma e a minha alma dá comandos para o meu corpo. Vai, corpo, faz, em nome de Jesus. Olha só o que Patrícia falou. Semana passada perdoei meu irmão. Não queria ir falar com ele, mas eu sabia que precisava. E foi libertador. Arrasou, Patrícia. É isso. Você queria? Não. Você estava com vontade? Não. Você estava sentindo? Não. Mas você sabia o que precisava ser feito. Você sabia. Eu faço o que precisa ser feito. E não aquilo que eu tenho vontade. Que hoje você possa mortificar as suas vontades. Que hoje você possa governar sobre a sua alma. Hoje você possa governar sobre os seus pensamentos, emoções e sentimentos. Que haja governo de Deus sobre a tua vida. E que verdadeiramente essa palavra aqui se torne uma prática para você. Vivam pelo Espírito. E jamais satisfarão o desejo da sua carne. Pois o Espírito, ele quer o que é contrário à carne. E a carne o que é contrário ao Espírito. E eles estão em constante conflito um com o outro. Mas a partir do momento que eu decido fortificar o meu espírito, ele vai ter condição de ser muito mais forte sobre a minha carne, no nome de Jesus. E de que maneira você faz? Mortifica a carne. Jejum, oração, busca, confissão. Tudo isso é uma forma de mortificação da carne. E você adentra no lugar onde o Espírito de Deus, ele tem governo sobre a sua vida, no nome de Jesus. Que você possa viver pelo Espírito e ser conduzida pelo Espírito. E a frase que eu quero que você guarde hoje. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que precisa ser feito. Quando você falar pra você, eu queria, mas eu não tô com vontade. Isso é pra repetir pra você. Eu não faço o que eu tenho vontade. Eu faço o que precisa ser feito. Isso se chama intencionalidade. Eu não faço o que eu tenho vontade. Eu faço o que precisa ser feito. Intencionalidade. Eu vou colocar aqui, desativar os comentários. E eu vou colocar assim, com cara de brava. Eu não faço o que eu tenho vontade, mas eu faço o que precisa ser feito. O nome disso é intencionalidade. Eu não sou governada pela minha carne, mas o Espírito de Deus governa sobre a minha vida. E eu governo sobre a minha alma. Eu não faço o que eu tenho vontade, eu faço o que precisa ser feito. Então, hoje, presta atenção. Eu quero que você escolha uma área da sua vida, escolha uma. Presta atenção no que eu tô falando. Escolha uma área da sua vida aonde você estava com conversa fiada com você mesmo. Você estava sendo conduzido pela sua carne. Eu não tenho vontade. Talvez seja a sua área espiritual. Talvez seja a sua área espiritual que você não ora, você não lê a palavra, você vai fazer um compromisso hoje. Você vai fazer um compromisso hoje com você.
Senhor, eu estou fazendo uma aliança, um compromisso, de não fazer a minha vontade, mas fazer aquilo que eu preciso fazer, independente daquilo que eu estou sentindo. Ó, Lourdes falou assim, muitos não aceitam seu pedido de perdão. Aí é um problema deles. Você não tem nada a ver com isso. Você vai fazer seu pedido de perdão. Você tá limpa, livre, mega maravilhosa. E tá indo pro céu. Pra honrar o nome de Jesus. Acabou. Se ele não recebe o seu perdão, é um problema dele. Você já se livrou, você já cortou toda a corrente, toda a maldição, no nome de Jesus. Tá bom? É sobre você, viu, Dani aí? É exatamente, sobre mim. Né? Aquilo que tá no meu governo, aquilo que tá na minha jurisdição, queridos, é a minha mudança. Por isso que tem um monte de mulher que tá frustrada, que tá oprimida, sabe por quê? Porque ela fala assim, ah, mas meu marido não muda. Muda você, muda você. Cresce você, desenvolva você. Se posicione você, perdoe você. Libere perdão você. Entende? Então, eu preciso tirar o foco da mudança do outro, senão eu nunca vou mudar. Senão eu nunca vou mudar. Se eu começar a olhar o tanto de gente que faz coisa ruim, que é mal, que fala mal, que faz isso, eu dar foco nisso, eu não vou fazer o que precisa ser feito. Eu não vou fazer o que precisa ser feito. Entende? Então faz. É sobre você. As mudanças falam a respeito da sua mudança. Você só tem governo sobre a sua mudança. Sobre a sua mudança. Esse é o governo que Deus te deu. E eu vou dizer pra você, já dá muito trabalho. Muito trabalho. Essa mudança sua, essa transformação sua. Imagina querer transformar os outros. Agora, quando eu mudo, quando eu transformo, queridos, é impressionante como tudo ao nosso redor começa a transformar. Isso é muito impactante, muito poderoso. Eu vou terminar. Eu amo falar, vocês já anotaram, né? Presta atenção. Eu quero que vocês escolham uma área. Escreve aí pra mim a área que você vai escolher. Bora, todo mundo. Escreve aí pra mim. Qual é a área que eu tô fazendo a minha vontade, que eu tô fazendo o que eu acho, o que eu penso. Qual é a área? E a partir de hoje eu decido que eu vou fazer a vontade do Espírito de Deus pra minha vida. A partir de hoje eu vou me posicionar de uma forma diferente. A partir de hoje eu não vou fazer mais o que eu acho, penso e sinto, mas eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. O que é que precisa ser feito? Saúde. Paula falou, saúde. Financeiro, Dri. Muito bem. Agora eu quero que você anote aí o que é que você precisa fazer. Cíntia, isso é autossabotagem. Em todas as áreas da minha vida. Muito amplo, muita coisa. Começa a transformar uma. Começa a focar em uma. União com o marido. Top demais. Lê mais a palavra. O quanto você vai ler mais a palavra? Em tudo. Lídia, sabotagem. Escolhe uma. Todas, Lourdes, sabotagem. Escolhe uma. Pra começar hoje, gente. Pra começar hoje. Escolhe esse negócio. Beth falou não lê mais a Bíblia. Eu não entendi, Beth. Esse negócio tá esquisito aí. Minha vida espiritual, isso aí. Cíntia falou, olha isso aqui, gente. Isso aqui é inconsciência, sabia, Lídia? Cíntia. Não sei, não sei por onde, mas vou fazer. Escolhe uma. Deixa eu falar aqui pra você, estudar mais a Bíblia. Jéssica falou, presta atenção. Você tem uma área espiritual, você tem uma área emocional, você tem uma área dos filhos, você tem uma área do casamento, você tem uma área financeira, você tem uma área profissional, você tem a área dos amigos, você tem a área da sua saúde, que é muito importante, tá, gente? Então, às vezes, queridos, é uma coisa. Cíntia, aqui tá proibido falar a palavra difícil. É só desafiador, a gente trocou, viu? Pastora, tá desafiador, difícil, você vai jogar fora agora. Constância na minha vida espiritual, isso aí, Lídia. O que você vai fazer pra ter constância? Vou começar com o espiritual, exatamente, sim, que arrasou. Sair do sedentarismo. Lourdes falou, Lourdes, você vai fazer o quê pra sair desse sedentarismo? Fala aí pra mim, o que você vai fazer? E vamos colocar esse negócio pra funcionar. Saúde, Gisele. Pronto. Olha só, o que você vai fazer? Eu gosto de compromisso. Aliança, compromisso. Você escolheu a área, você vai falar aí, eu quero uma área. Você vai colocar assim, Você vai escrever pra você. Escreve. Ouça o que eu tô dizendo. Bota seu nome, eu Sumaí, hoje me comprometo com Deus e comigo mesma e com a pastora Sumaí, porque eu tô dentro desse negócio aí, viu? Você vai fazer, vai escrever, hein? Que a partir de hoje, isso aqui é um decreto. A partir de hoje, nem sei que dia é hoje, vamos ver. 26/5/2022, estarei, se for espiritual, você vai fazer. Estarei lendo a Bíblia, um capítulo, todos os dias. E orando, não sei, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, não sei o quanto você ora, todos os dias. Dou fé que isso é verdade. Dou fé que isso é verdade.
assina seu nome embaixo e você fez um compromisso. E você se posiciona nessa aliança que você fez hoje. Sabe por quê? Escrever trabalha áreas do seu cérebro. Que o seu cérebro, ele entende, ó, pra ela é importante. Principalmente na geração de hoje, que ninguém quase escreve manualmente. A escrita manual, ela ativa áreas do cérebro que a nossa escrita digitado não ativa. Então, quando você escreve, você gera essa ativação, tá? E eu quero que você saia daqui hoje pra colocar esse negócio aí que você decidiu em prática. Eu quero prova, eu quero story, eu quero que você me mande mensagem. Pastor, olha aqui, ó, tô fazendo. Tá bom? Então tá lançado o desafio. Edileuza falou aí, frieza espiritual. Você vai agora colocar sua vida espiritual e você vai começar a sair desse lugar onde você tá. A nossa frase é: eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que precisa ser feito. Então você vai sair daqui para poder colocar em prática e fazer o que precisa ser feito, ok? Então vamos orar. Vamos orar, vamos pedir a Deus graça e condição de fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Pai, nós oramos, queremos apresentar diante do teu altar as nossas vidas. Senhor, nós oramos para que o teu Espírito Santo nos conduza e que pessoas que tomaram decisões aqui nessa manhã, elas possam caminhar nessa direção. Ó Deus, que chaves internas, emocionais, possam ser viradas aqui nessa manhã. Que a tua palavra que diz, não vivam pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da sua carne. Que isso seja uma realidade para a nossa vida. Que nós venhamos viver, ser conduzidas, ser direcionadas e orientadas pelo teu Espírito Santo. Que a tua presença, Pai, seja uma realidade nas nossas vidas. Que, Senhor, nós não saiamos daqui, mas para viver governados pelas nossas vontades, desejos, pensamentos, emoções, sentimentos. Declaramos hoje, Senhor, que nós não somos governados pelo que nós queremos, mas nós somos governados pela tua vontade na nossa vida. Nós submetemos a nossa vontade à tua vontade. Senhor, e que o Senhor possa guiar os nossos caminhos, os nossos passos. E que nós venhamos fazer aquilo que precisa ser feito. E essa frase se torne uma realidade na nossa vida. Eu vou fazer aquilo que precisa ser feito e não aquilo que eu tenho à vontade. Coloca no nosso coração intencionalidade, constância, disciplina, ousadia, Pai, para se mover assertivamente na tua presença. Oramos por cada vida aqui representada. O Senhor conhece cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Meu povo, o perdão precisa ser necessariamente pessoalmente? Não. Você pode ligar. Ou também, dependendo da situação, gente, por exemplo, eu tenho alunas de mentoria que elas passaram por estupro, por abuso. E elas precisam liberar o perdão para esse agressor, para esse estuprador, para esse molestador sexual. Eu não vou mandar essa pessoa ir lá procurar essa pessoa, entende? Aí sabe o que acontece? Eu faço com que elas gerem um processo mental. E dentro desse processo mental, que é uma ferramenta que a gente faz, né, uma ferramenta de transformação comportamental, e ali ela consegue fazer esse rompimento desse ciclo e ela consegue realmente liberar perdão para essa pessoa, tá bom? Então, o perdão pode sim ser ligado e mandado mensagem. São tudo possibilidades, queridos. Inclusive, se você tiver muita dificuldade de falar, você pode mandar uma carta, pode mandar um e-mail, pedir para a pessoa ler, pode mandar uma mensagem, mandar uma mensagem escrita, uma mensagem de áudio. E tudo isso é válido. Saiba que tudo isso é válido. Pastor, a pessoa não quis meu pedido de perdão. Aí já não é um problema seu, tá bom? Não carrega esse peso, não. Tem gente que eles já oprimem. Não, eu não vou perdoar você, você não merece perdão. Na cabeça dela. Mas pra Deus, você já está liberadíssimo no Senhor, tá bom? Gente, até amanhã, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira. Ah, não, deixa eu contar uma experiência, espera aí. Ó, ontem eu falei pra vocês, né, do Mergulhados na Presença, um livrinho pequeno, ó. Ele pariu, deu um livro grande, gente. Esse aqui é o de 1000 dias. 1000 dias, comecei ontem. 1000 dias na presença. Incrível, poderosíssimo, tá? Eu encontrei ontem o apóstolo Edilson. E foi um tempo muito abençoador, muito precioso. E ele me deu um monte de livro, né? Um monte de livro. E todos que falam da presença, ó. Todos que falam da presença. E todos que falam da presença. E eu achei muito, muito precioso. E esse aqui eu comecei ontem, 1000 dias na presença. Eu queria, principalmente quem tem dificuldade, gente, de ter esse tempo com Deus. Vocês viram que eu fiz um post lá a respeito do devocional? Como fazer um devocional e tudo. São passos simples, queridos, mas a gente pode aplicar isso pra gente crescer espiritualmente, tá bom? Então esse devocional é bênção demais. Quem quiser aí adquirir, eu vou ver hoje aonde é que vende pra colocar o site, né? Porque o meu trouxe existência. Eita glória! Gente, então pronto. Ó, beijo com cheiro no coração de vocês.
Até amanhã, no nome de Jesus, viu? Um excelente dia. Crie seu excepcional dia na presença do Senhor. Me marquem nas suas posturas. Pastora, já fiz, tá feito. Coloquei pra funcionar, saí do lugar e vamos viver pelo Espírito, tá bom? Um cheiro.